Naquela noite abafada de Recife, o relógio da praça marcava exatamente 23h11, quando um vento frio atravessou o Marco Zero. O ar, que momentos antes parecia imóvel, começou a se mover em redemoinhos silenciosos, fazendo as bandeiras próximas tremularem como se algo invisível tivesse acabado de despertar. Os poucos transeuntes que ainda se aventuravam por ali sentiram um arrepio profundo. Não apenas pelo frio repentino, mas por uma sensação inexplicável de serem observados. Foi então que alguém o viu. Uma figura encapuzada caminhava lentamente entre os postes de luz, o manto negro balançando ao ritmo do vento, e seus passos ecoavam de um jeito que soava antigo. Alguns pensaram ser apenas um morador de rua, outros preferiram nem olhar. Mas Dona Adélia, uma senhora que vendia cocadas nas noites de sexta, afirmou depois com os olhos marejados que o homem não tocava o chão. Ele flutuava, meu filho, flutuava, dizia tremendo. Há décadas, moradores da região contam que, em certas noites de outubro, uma sombra surge para atravessar o Marco Zero e desaparecer na direção do mar. Dizem que é o espírito de um capitão holandês, morto há séculos, que amaldiçoou Recife antes de tombar diante de seus inimigos. Seu nome teria se perdido com o tempo, mas seu lamento, um som grave e arrastado, ainda ecoa entre as pedras da praça quando a lua está alta e o relógio marca aquela hora maldita. Naquela noite ninguém ousou se aproximar, mas uma câmera de segurança captou o momento exato em que a figura parou no centro do Marco Zero e olhou para o alto. As luzes piscavam e o vento parecia sussurrar palavras em holandês. A gravação termina abruptamente com o som de um grito distante vindo do porto. Desde então, há quem diga que o lamento do capitão não é apenas uma lembrança, mas um aviso. O dia seguinte amanheceu abafado, mas com uma estranha quietude. O comércio ao redor do Marco Zero parecia normal, até que os trabalhadores notaram algo diferente nas pedras centrais da praça. Havia marcas profundas, como se algo pesado tivesse sido arrastado durante a madrugada. Um dos garis, chamado Sérgio, tentou limpar, mas quanto mais esfregava, mais as marcas pareciam sangrar um líquido escuro, denso, impossível de identificar. Em poucos minutos, o local foi isolado. Ninguém soube explicar o que aconteceu, mas as câmeras de segurança mostravam algo ainda mais perturbador. A sombra do capitão caminhando em círculos, desaparecendo aos poucos até sumir completamente. Nas redes sociais, o vídeo se espalhou com velocidade. Pessoas afirmavam ter ouvido o mesmo som descrito nas lendas. Um lamento profundo vindo do mar. Era como se alguém estivesse chorando debaixo d'água, contou um pescador. Um grupo de curiosos decidiu investigar por conta própria. À noite, levaram lanternas e gravadores para a praça. Um deles, chamado Vinícius, estudante de história, acreditava que tudo tinha ligação com a invasão holandesa de 1630. Ele dizia que, antes de morrer, um capitão chamado Hendrik van der Meer prometeu amaldiçoar a cidade que o traiu. Segundo os registros antigos, seu corpo jamais foi encontrado, apenas seu chapéu, encharcado de sangue e sal. Enquanto o grupo fazia perguntas em voz alta, os gravadores começaram a captar ruídos, sussurros, respirações, vozes que pareciam se aproximar e se afastar ao mesmo tempo. Vinícius, com o olhar fixo no mar, jurou ver um vulto emergindo da neblina. Tinha o mesmo manto negro da figura do vídeo. Quando o vento soprou, um som ecoou entre os prédios, uma mistura de choro e raiva. Um deles caiu de joelhos, dizendo que sentia uma mão gelada sobre o ombro. O grupo fugiu em pânico, mas Vinícius permaneceu, hipnotizado. E foi ele quem gravou as últimas palavras antes do áudio se cortar. Ele quer o que é dele. Ele voltou para buscar.
2 dias depois do desaparecimento de Vinícius, a cidade já comentava sobre o caso do Marco Zero. A imprensa local evitava chamar de assombração, mas os pescadores juravam que algo estranho havia voltado do mar. Os barqueiros mais antigos falavam de luzes verdes sob as águas e sombras que se moviam como se alguém caminhasse no fundo. Naquela mesma noite, um jovem mergulhador chamado Tiago decidiu desafiar o medo. Ele acreditava que encontraria respostas nas profundezas do Porto Velho, o mesmo lugar onde, séculos atrás, o capitão holandês teria morrido afogado durante um combate sangrento. Tiago mergulhou pouco antes da meia-noite, com uma câmera acoplada ao capacete. As primeiras imagens mostravam apenas o fundo lodoso, destroços e algas flutuando. Mas conforme descia, o sinal de rádio começou a falhar, e um som metálico, como passos sobre madeira, surgiu entre o chiado. "Tem alguém aqui?" ele perguntou. O silêncio respondeu. A câmera registrou algo se movendo atrás dele. Uma sombra, rápida, alongada, quase humana. Tiago virou e a luz do farol refletiu em um objeto no fundo. Parecia um medalhão antigo, com o brasão da Companhia das Índias Ocidentais. Quando ele tentou pegá-lo, a água ficou turva e algo agarrou sua perna. O mergulhador lutou desesperadamente, o oxigênio acabando e o rádio em ruído. De repente, uma voz grave ecoou pelo fone de ouvido. "Você trouxe o que é dele?" O som não era humano. A câmera subiu rapidamente e antes que o sinal fosse cortado, uma figura encapuzada apareceu, flutuando dentro d'água, com olhos brilhando em verde. Na manhã seguinte, o equipamento de Tiago foi encontrado boiando, mas o corpo jamais apareceu. Os especialistas disseram que a câmera havia gravado 23 minutos, mas o vídeo continha 24. 1 minuto a mais, de puro silêncio. 3 dias após o sumiço de Tiago, um pescador chamado Seu Nivaldo encontrou algo preso em suas redes, próximo ao porto. Era o medalhão, o mesmo que o mergulhador havia visto antes de desaparecer. O objeto estava coberto de limo, mas brilhava de forma sobrenatural sob a luz do sol. Ao tentar pegá-lo, Nivaldo sentiu uma fisgada intensa na mão, como se algo tivesse queimado sua pele. Mesmo assim, levou o medalhão para casa, guardando-o em uma velha caixa de madeira. Naquela noite, os vizinhos afirmaram ter ouvido gritos vindos de sua casa, acompanhados por um barulho metálico e um som de água correndo, embora a torneira estivesse fechada. No dia seguinte, Nivaldo foi encontrado à beira da praia, completamente encharcado, os olhos abertos e o corpo frio. Na mão direita, ainda segurava o medalhão. Os médicos não encontraram sinais de afogamento, mas relataram um detalhe perturbador: pequenos cortes na pele, como marcas de cordas antigas. Quando o objeto foi levado para análise, o laboratório afirmou não conseguir identificar o material. Porém, uma inscrição em holandês foi traduzida: "O que é do mar, ao mar voltará." Desde então, o medalhão ficou sob custódia da polícia, mas os agentes que o manuseavam relatavam pesadelos com o mesmo homem encapuzado, murmurando palavras indecifráveis. Uma semana depois, o medalhão desapareceu misteriosamente do cofre. As câmeras de segurança mostraram uma figura escura entrando na delegacia às 23h11. A mesma hora em que tudo começou. O mais assustador é que o sistema de vigilância registrou a porta abrindo sozinha e uma névoa densa invadindo o local. Os policiais afirmaram ter ouvido passos, mas não viram ninguém. No chão, uma poça d'água e um som fraco, repetindo sem parar: "Ele quer o que é dele." E você? Se encontrasse esse medalhão, teria coragem de tocá-lo? Ou deixaria onde está? Comenta aí o que faria. Na madrugada seguinte ao desaparecimento do medalhão, uma tempestade começou a se formar sobre Recife. O vento uivava entre os prédios e o mar parecia rugir como uma fera enfurecida.
Os pescadores mais antigos fecharam suas embarcações e juraram que aquele não era um temporal comum. Diziam que o mar estava chamando de volta algo que lhe pertencia. Na mesma hora, um alarme soou no cais. Um barco pesqueiro, o Santa Helena, havia se desprendido das amarras e avançava sozinho em direção à escuridão. Quando os guardas foram verificar, o convés estava vazio, mas o rádio do barco transmitia algo. Um som grave, ritmado, como um canto em holandês misturado com gritos de aflição. O som se espalhou pelos alto-falantes do porto e ecoou pela cidade. Pessoas acordaram assustadas, relatando pesadelos com o mesmo homem encapuzado do vídeo, agora de pé, à beira do mar, segurando o medalhão. As luzes piscavam e o ar ficava cada vez mais pesado, até que o som cessou abruptamente. Na praia, as ondas começaram a recuar, revelando algo estranho. As pedras do Marco Zero estavam cobertas por uma fina camada de água, embora o mar estivesse a centenas de metros. E sob aquela água, algo pulsava. Um repórter da TV local, que cobria o fenômeno, captou o momento em que uma sombra gigantesca se projetou sobre as pedras. A imagem durou apenas 3 segundos antes do sinal ser cortado, mas foi o suficiente para mostrar uma silhueta humana com o rosto escondido pelo capuz, olhando diretamente para a câmera. Desde então, ninguém mais se atreveu a se aproximar do Marco Zero depois das 23h11. Na noite seguinte, a cidade parecia silenciosa demais. As ruas do Recife antigo estavam desertas e o Marco Zero cercado por faixas de isolamento. Mesmo assim, algumas pessoas curiosas se reuniram à distância, tentando entender o que havia acontecido nos últimos dias. Entre elas, um homem misterioso observava tudo de longe, vestindo um sobretudo escuro e segurando um diário antigo. Seu nome era Elias, e ele dizia ser descendente direto de um dos soldados que enfrentaram o capitão holandês séculos atrás. Ele acreditava que o espírito do capitão buscava algo específico, talvez o cumprimento de uma promessa esquecida. Elias abriu o diário e as páginas estavam cobertas por anotações em holandês antigo e símbolos náuticos. Uma frase se repetia diversas vezes. De volta ao porto, onde a traição começou. Enquanto lia, o vento começou a soprar forte e uma névoa se formou lentamente sobre a praça. As luzes piscavam, o chão vibrava levemente e uma figura encapuzada começou a surgir no centro do Marco Zero. Os curiosos recuaram, aterrorizados. Elias, porém, permaneceu imóvel, encarando o vulto. A figura ergueu o braço e o medalhão reapareceu em sua mão, brilhando com uma luz verde e pulsante. A voz que ecoou a seguir não parecia humana. "Quem ousa interromper meu retorno?", disse a entidade, com o sotaque arrastado e pesado. Elias tentou responder, dizendo que viera selar o que seu antepassado havia começado. A névoa se espalhou como uma onda e o som do mar invadiu a praça, mesmo a quilômetros de distância. O chão se rachou sob os pés dos presentes, revelando uma água escura que borbulhava, como se o próprio oceano tentasse subir à superfície. E você? Ficaria para ver o que aconteceria ou correria dali sem olhar para trás? Conta aí nos comentários o que faria nessa hora. O som do mar ficou mais alto, ecoando como um trovão vindo das profundezas. As ondas invisíveis pareciam golpear o chão do Marco Zero e o ar se tornava cada vez mais denso. Elias, ainda firme diante da aparição, abriu o diário e começou a recitar palavras em holandês antigo. A voz do capitão respondeu em um tom de fúria, e o vento soprou tão forte que os postes de luz se apagaram um a um. A névoa tomou conta da praça. E quando se dissipou por um breve instante, todos viram o impossível. O chão havia se transformado em água, refletindo o céu noturno como um espelho líquido. Do centro dessa água surgiu a figura do capitão, agora completamente visível.
Usava um uniforme rasgado, coberto de conchas e algas, o rosto pálido como marfim e os olhos brilhando em verde profundo. Ele caminhava sobre o líquido como se fosse sólido, e cada passo fazia o som de correntes arrastando-se. Elias ergueu o diário, gritando que queria romper o pacto que havia sido feito há séculos. O capitão sorriu, mostrando dentes escurecidos, e respondeu: "O mar não esquece, e o sangue jamais se dissolve." De repente, tentáculos feitos de água se ergueram do chão e envolveram Elias. As pessoas gritavam, correndo pelas ruas molhadas, enquanto relâmpagos riscavam o céu sobre o Recife antigo. Elias tentava resistir, mas a força o arrastava para o centro da praça. Antes de desaparecer, ele lançou o diário em direção à margem e jurou em voz alta: "Se eu afundar, ele voltará a dormir." Então, o chão engoliu Elias e o Marco Zero ficou em completo silêncio, iluminado apenas pelo brilho verde do medalhão flutuando sobre a água. Na manhã seguinte, o Recife amanheceu envolto em uma névoa densa que parecia não se dissipar. As ruas estavam vazias, os barcos parados e o ar carregava um silêncio pesado, como se a cidade inteira segurasse o fôlego. Pescadores encontraram o diário de Elias boiando nas margens, encharcado, mas intacto. Dentro dele, uma nova página havia sido escrita, em holandês, com tinta fresca. Ninguém entendeu o que dizia, mas a última linha chamava a atenção. O capitão voltou ao porto, e agora o mar não dorme mais. Naquela mesma noite, câmeras espalhadas pela orla registraram algo inquietante. O mar recuava de forma anormal, e uma figura caminhava lentamente sobre a areia molhada em direção ao Marco Zero. Seu corpo parecia composto de água, e o medalhão brilhava em seu peito. À medida que se aproximava da praça, as luzes da cidade piscavam e o som de correntes ecoava pelas ruas desertas. Quando a figura chegou ao centro, uma onda colossal se ergueu no horizonte, iluminada por relâmpagos. E então tudo desapareceu. Dias depois, quando a maré baixou, as pedras do Marco Zero estavam diferentes. As inscrições antigas haviam mudado, e no centro, uma nova marca em forma de espiral pulsava, como se respirasse. Desde então, às 23h11, o vento sopra do mar com um lamento triste, e quem escuta jura ouvir o sussurro de uma voz em holandês chamando por Elias. O governo isolou a área, mas os moradores dizem que nas noites sem lua, uma figura encapuzada ainda aparece, caminhando sobre as pedras molhadas, repetindo o mesmo cântico: "O que é do mar, ao mar voltará." E você? Se estivesse no Recife e ouvisse esse lamento vindo do mar, teria coragem de ir até o Marco Zero? Comente aí o que faria nessa noite.